Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana, vamos ver o tal do efeito Dunning-Kruger. Pois bem, provavelmente vocês já ouviram falar desse efeito, não necessariamente do nome, mas como foi criado esse efeito, como foi feito o estudo que deu o nome a esse efeito, né? E, rapidamente, para quem não sabe, esse efeito diz para a gente o seguinte: quando a pessoa tem praticamente nenhum conhecimento, nenhum domínio do tema, geralmente ela se sente muito confiante, se sente muito inteligente, né? E à medida que a pessoa vai aumentando o conhecimento a respeito de um determinado tema, ela vai vendo que o buraco é mais embaixo e o nível de confiança dela vai diminuindo. Até que a pessoa se torna um expert e sabe que tem um conhecimento naquele tema, mas também sabe que ela não é a melhor pessoa do mundo naquele tema e que ela tem que sempre estar estudando ou se atualizando a respeito desse tema. E aqui está o artigo a respeito desse efeito, tá? Publicado em 1999. Esses são os autores e aqui o jornal de publicação, tá? Lembrando que o link para acessar o artigo vai estar na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Bom, como vocês podem ver aqui em cima, são 14 páginas, tá? Acho que tem aí três páginas de referência aí. E são 4 estudos. Então, eu não vou passar lendo a descrição exata dos 4 estudos, nem os resultados dos 4 estudos, porque aqui é um conjunto, né, de resultados que, no final das contas, dá esse efeito aqui que a gente já conhece. Então vamos lá. Na introdução ele fala um pouquinho a respeito aí, da história do conhecimento, fala um pouquinho aí sobre confiança, fala um pouquinho de memória, cognição, fala também a respeito da autoavaliação, fala a respeito de competência e metacognição, habilidades metacognitivas. Depois ele vem trazendo aqui quais são os preditores desse estudo. E aí, para verificar esses preditores, esses 4 preditores, eles fazem 4 estudos, tá bom? O primeiro a respeito de humor, o segundo e o quarto estudo são a respeito de eita, me fugiu a palavra aqui, raciocínio lógico, isso, raciocínio lógico. E o terceiro estudo aí, ele é a respeito de gramática, tá? E esse terceiro estudo, ele é quebrado em 2 partes. Eu vou explicar para vocês lá na frente como se fosse um follow-up, tá? E aí, após cada ação dos participantes naquele estudo, eles pediam então para os participantes avaliarem a própria habilidade deles e a performance, tá? Então, por exemplo, ia aplicar um teste de gramática, o indivíduo respondia o teste de gramática e entregava lá esse teste. Depois virava para o avaliador e falava, eu acho que eu tirei de 0 a 10, eu acho que eu tirei 7, eu acho que eu tirei 6, enfim, tinha essa autoavaliação, tá? E aí, aqui ele dá uma geral a respeito do estudo, tá? Depois ele vem descreve exatamente como foi feito, tá? Depois resultados e discussão. Eu vou dar só um geralzão a respeito dos 4 estudos, para o vídeo não ficar muito extenso, nem ficar muito chato, tá? Mas quem quiser, é só acessar o link na descrição que consegue ver o artigo na íntegra ou ir direto para o estudo que chamou a atenção de vocês. Bom, esse primeiro estudo, que eles avaliaram o humor, eles pediram para os participantes olharem algumas piadas e classificarem essa piada aí de 0 a 10, por exemplo, sendo 0 não engraçada e 10 muito engraçada. E pediram para comediantes profissionais
também avaliarem essas piadas e também realizarem a mesma classificação, de 0 a 10, tá? No estudo 2, o raciocínio lógico, eles aplicaram testes nos indivíduos. Estão aqui os nomes dos testes, tá bom? E, mais uma vez, pediram para os participantes classificarem ou darem uma autoavaliação. Quanto você acha aí que você tirou, fulano? Eu acho que eu tirei 7, tá? E tinha a própria nota dos testes de regressão ao raciocínio lógico. Já no estudo 3, a primeira fase era no teste de gramática, aplicava o teste de gramática e tinha nota e tinha a autoavaliação, quanto o indivíduo achou que ele tirou. E depois eles fizeram um follow-up. Como é que foi esse follow-up, né? Depois de um certo tempo, aqui ó, várias semanas aqui que eles colocam, eles não setam exatamente esse tempo, pediram para os participantes voltarem ao laboratório e deram 5 testes de outros participantes para esses indivíduos olharem e classificarem, como se fosse de 0 a 10. Esse indivíduo aqui tirou 7, esse indivíduo tirou 8. E eles esperavam que com essa correção, a nota que eles dariam a si mesmos seria corrigida, né? Pô, eu vi aqui que todo mundo mandou bem, né? Eu acho, né, que todo mundo aqui mandou bem. Então, ao invés de eu me dar, sei lá, 7, 8, sendo de 0 a 10, talvez eu vou me dar 5, agora que eu vi outros 5 testes de outros participantes. E por último aqui, o estudo 4, né, o corte 4, onde eles basicamente colocaram testes mais uma vez para os indivíduos realizarem, só que aqui teve um porém, eles fizeram um treinamento com metade dos participantes aqui, ó. Eles falam que treinaram metade dos participantes. E o intuito era para dar essa calibrada, né? Para quem se achava muito bom ou para quem se achava muito ruim. Enfim, aí tem os resultados e a discussão de cada um deles, de cada um dos estudos. Tem os gráficos também, as tabelas, e ele traz uma discussão aqui geral, mas os resultados como um todo são o seguinte: se eu era um indivíduo que tinha ido muito mal ali, por exemplo, no teste de gramática, de 0 a 10 eu tirei, sei lá, 4, eu me classificava ou dava minha autoavaliação como talvez 6, 7. Então era sempre invertido. Imagina que essa caneta aqui é um gráfico, né? Então aqui seria 0 e aqui seria 10, né? Os indivíduos que tiravam notas nos testes e ficavam nessa região do gráfico aqui, na verdade se classificavam na região de cima do gráfico. E os indivíduos que tiravam a nota na região de cima do gráfico, realmente tiravam a nota boa nos testes, eles eram mais humildes, por assim dizer. Então eles se classificavam aqui no meio, ou dependendo até aqui embaixo, sendo uma escala aqui embaixo 0 e aqui em cima 10. Beleza? Por isso, esse efeito aqui de que quanto menos uma pessoa sabe a respeito de algo, mais ela se sente confiante. E quanto mais a pessoa estuda e vai adquirindo conhecimento a respeito de algo, ela fica mais humilde, né? Fica mais com o pé atrás, porque ela vê que o buraco é bem mais embaixo, tá certo? A discussão aqui é bem interessante, sugiro fortemente a leitura. E aí, os autores concluem aqui o estudo dizendo o seguinte, que as pessoas tendem a aumentar as suas notas, aumentar suas qualidades, né, extrapolando um pouquinho, enfim, e não serem tão realistas assim a respeito delas mesmas. E aí, essas pessoas têm duas barreiras, tá? A primeira é que elas não conseguem aí gerar conclusões assertivas a respeito de algo,
e cometem alguns erros e que essa própria incompetência dessas pessoas faz com que elas não executem bem as tarefas. Beleza? Aqui estão as referências. E vamos lá para cima para finalizarmos o artigo. Aí. Então, pessoal, se você conhece aí uma pessoa que ela fala que tem muito conhecimento a respeito de algo, que é bam em algum assunto, muito cuidado, tá? E talvez aí envie esse vídeo para ela, vai que, né, ela se toque. Beleza? Valeu!